Olá, meus queridos, como estão todos vocês? Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias, que vocês tenham feito a mesma coisa que eu, que foi absolutamente nada, 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 de bobeira as férias inteiras. Infelizmente, se fosse outros tempos, eu teria viajado, né? Mas aí, coronavírus veio para estragar toda a nossa vida, não é mesmo? Então, gente, já que não tem jeito, já que a gente tem que voltar, então vamos voltar, não é mesmo? Tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade das nossas aulas. Tenho certeza que vocês estavam loucos para ver uma videoaula, né? Estavam morrendo de saudade. Só que não! Eu não estaria também não. Mas fazer o quê, né, gente? Como não tem jeito mesmo. Então vamos, né? Sem ficar reclamando. Vamos passar para adiante. Bom, os que ficaram prestando atenção e assistindo a videoaula do semestre passado, que eu não tenho certeza se foram todos os meus alunos, tá? Não que eu duvide de vocês, tá, gente? Jamais duvidaria dos meus alunos. Sei que todos são ótimos, aplicados, né? Então, aqueles que viram as aulas que a gente estava, né, antes das férias, nós estávamos acompanhando o clima. E o que vem logo em sequência é falar sobre vegetação, já que as duas coisas estão interligadas. Não tem como a gente falar sobre vegetação, sobre biomas, sem falar do tipo de clima. Então, é por isso que é importante primeiro a gente iniciar falando o clima e depois falando vegetação, tá? Entendam, gente, que não tem como a gente ter uma vegetação toda complexa, né? Grandes florestas, biodiversidade, se a gente está num terreno que é muito frio ou muito seco. Também é a mesma coisa, não tem como se a gente ter uma área que é muito chuvosa, muito quente, você ter uma vegetação rasteira, pobrinha, com alguns arbustos. Então, na verdade, é o clima, lógico, associado também com o tipo de solo, tá? Mas principalmente o clima, que acaba determinando o tipo de vegetação que nós vamos ter. A vegetação, em alguns aspectos, também pode afetar o clima em pequenos ambientes. Se você está num lugar, por exemplo, de floresta, a tendência é que o clima ou o tempo seja um pouquinho mais frio, seja temperaturas mais amenas, mas no geral, quem determina o que é o clima que determina a vegetação, tá bom? Então, vamos embora, vamos ver se a gente continua aí, se a gente entende, tá bom? Bom, antes da gente iniciar a vegetação especificamente, vamos relembrar esse mapa aqui, tá, gente? Esse mapa é aquele mapa das zonas climáticas. A gente vai ver aqui que a partir, principalmente de algumas linhas, né? Você tem ali os trópicos, a gente tem os círculos polares, que aqui não está representado de maneira tão reta, porque realmente não é assim que funciona. Mas essas linhas, né, essas linhas que são imaginárias, mas elas têm uma função, elas que mostram para a gente aí onde a gente tem maior ou menor incidência dos raios solares. Então a gente vai ter basicamente três grandes zonas polares. Você vai ter as zonas que a gente chama de intertropicais, tradicionalmente quentes. A diferença é que em alguns lugares chove mais e outros lugares chovem menos. A gente vai ter as zonas temperadas, tanto no norte quanto no sul, e a gente vai ter também as zonas polares, tanto no norte quanto no sul, tá? Eu não sei se vocês lembram, gente, mas quando a gente viu lá no semestre passado o clima, a gente percebeu que apesar da gente ter os grandes climas, né, essas grandes zonas climáticas, nós temos alguns fatores climáticos, ou seja, algumas coisas específicas, fatores específicos que acabam ajudando a gente a também ter, então, climas muito próprios de alguns lugares, né? Muito próprios daquela localidade, tá bom? Então, não temos só aqueles grandes climas, mas a gente tem climas um pouquinho mais específicos de acordo com os fatores. Se os climas podem ser mais específicos, então as vegetações também podem, tá? É isso que a gente vai ver. Bom, essa vegetação, como eu disse, está relacionado muito ao clima, mas a gente também tem a questão do solo, a questão do relevo, dependendo da situação, e eles determinam o tipo de vegetação que nós teremos. De forma geral, gente, nós vamos ter quatro grandes grupos de vegetações. A gente vai chamar de vegetações arbóreas ou florestais, como o nome está dizendo. Aí você tem grandes vegetações, grandes árvores, tá? Árvores de grande porte, desculpa. A vegetação mais arbustiva. Gente, só um parênteses aqui, que toda vez que eu falo sobre vegetação arbustiva, se eu estivesse em sala de aula e eu estivesse falando de vegetação arbustiva, arbustiva quer dizer que ela é menor, então ela vai ser pequenininha. E aí eu sempre usaria alguém de exemplo, assim, até para fazer um bullying, tá? Até para falar assim, é pequenininha igual tal pessoa. Nós não vamos ter isso, então essa aula para mim tá um pouco sem graça, só de não poder fazer um bullying específico com alguém, assim. Infelizmente, depois vocês quiserem colocar no comentário, professora, pode ser pequeno igual tal pessoa, mas enfim, né? Não vai dar pra gente fazer isso pessoalmente.
Além da vegetação arbustiva, então vegetações menores, a gente vai ser a herbácea ou campestre, que aí basicamente vão ser as gramíneas, tá? Quer dizer, aquela vegetação que não tem árvores, você não tem os arbustos, você vai ter grama, basicamente, tá? E depois as vegetações complexas. Por que tem esse nome de vegetação complexa? Complexa no sentido de que é uma vegetação que tem que se adaptar a fatores muito específicos. Então, por exemplo, se a gente está numa zona de mangue, lembra que o mangue, ele fica ao mesmo tempo numa região em que você tem água doce e água salgada. E aí, por conta da movimentação das marés, né, são áreas litorâneas, então a gente tem a ação das marés, as marés fazem com que muitas vezes essa vegetação ela fique alagada, por isso, inclusive, as raízes vão ser mais altas, né? Porque é uma vegetação que sempre vai ter esse alagamento, então ela tem que se adaptar a isso. Então, quando a gente fala em vegetação complexa, são vegetações que têm que se adaptar a alguma questão muito específica. O Pantanal é muito parecido, tá, gente? O Pantanal, como fica uma boa parte do tempo muito úmida, né, alagada, várias regiões muito alagadas, isso faz com que o Pantanal tenha que ser também uma vegetação complexa. Então, a vegetação, ela se adapta a essas condições específicas que nós temos. Quando a gente fala de formações primárias, são aquelas que não foram afetadas pela ação humana, no Brasil e mesmo no mundo, tá, gente? São pouquíssimos lugares do mundo que não tenha tido passagem humana, tá? Nós, seres humanos, conseguimos passar por todos os lugares, claro que a gente não passa sem dar uma destruidinha, né, uma desmatada, transformar a floresta em pastagem, né, super importante, claro que não, mas enfim, é muito raro a gente ter florestas que são totalmente intocadas. A gente vai ter em alguns, se você for bem no meio, talvez a floresta amazônica, ou algumas regiões muito ao norte do planeta, tá quase ali entre a tundra e a taiga, a gente até pode ter algumas vegetações primárias, mas primordialmente, na maior parte do planeta, a gente vai ter as formações secundárias, quer dizer, que já tenham passado algum ser humano ali, feito algum tipo de intervenção, tá? Eu coloquei algumas figuras, ó, então a gente vai ter aí a formação arbórea, né, o florestal, aqui a arbustiva, então mais arbusto, as herbáceas ou as gramíneas, e aqui essa vegetação complexa, no caso eu coloquei o mangue para a gente ver melhor. Bom, nós vamos ter no mundo inteiro, como a gente tem muitos climas, todos os climas acabam tendo um tipo específico de vegetação, tá? Nós vamos ter aí tanto os climas mais quentes e úmidos, que estão relacionados com a linha do Equador, olha, não sei se vocês conseguem ver, a gente vai ter a floresta tropical e equatorial, são diferentes, tá, gente? Não é a mesma coisa. Depois a gente vai ter as savanas ou tropical típico, né? Que daí tem a savana ou tropical de altitude. Nós vamos ter os desertos, indo para áreas mais frias. A gente vai ter as pradarias e estepes, vegetação mediterrânea, floresta temperada e subtropical, floresta boreal e depois lá na área mais fria mesmo do planeta, aquela região que praticamente ninguém vive porque é um frio, né, do caramba, a gente tem a tundra, que é uma vegetação que não consegue ser grande, né, formado por musgos, líquens, mas eu vou mostrar melhor para vocês, tá bom? Então vamos ver um pouquinho de cada uma dessas vegetações. Bom, vou começar, gente, primeiro com as zonas tropicais ou intertropicais, que basicamente é a mesma coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os climas que são mais quentes. Nos intertropicais, a gente vai ter aqueles que são quentes e úmidos e aqueles que são quentes e mais secos. Quanto mais úmido, gente, maior vai ser a biodiversidade, tá? Então, vão ser ambientes que conseguem ter muitas vegetações diversas, a gente vai ter muitos tipos diferentes de animais. Então, é uma vegetação muito mais complexa, tá bom? E aí você tem a floresta equatorial, que aqui no planeta Terra, a maior delas vai ser a floresta amazônica, é a maior floresta equatorial do planeta. Depois a gente vai ter o tropical, que lembre-se que a gente tem diferença, né, entre o típico e de altitude. O típico é aquele que nós temos uma estação do ano que é bem seca, no nosso caso é o inverno. E aí a gente vai ter a savana, se é lá na África. Isso aqui no Brasil a gente vai chamar de cerrado, pouquíssimas diferenças. O clima tropical de altitude, aí sim, nós vamos ter a possibilidade de florestas tropicais. E aqui no Brasil a gente vai ter a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é muito encontrada em áreas que são bem mais altas, né? Por isso que tropical de altitude, ou ainda áreas que são muito próximas de rios, galerias, né? Aquelas matas ciliares, tá? Nos climas áridos e semiáridos, quer dizer, com pouquíssima chuva, né, ou quase nada de chuva, a gente vai ter uma vegetação desértica. E no caso brasileiro, que é o único bioma que nós temos no planeta, a Caatinga, Caatinga, dois As, tá bom? Que se é com A só, é fedor. É vocês voltando da educação física, tá bom? Gente, vamos ao clima equatorial primeiro. O clima equatorial, talvez isso surpreenda vocês, mas ele fica próximo
da linha do Equador. Incrível, né? Foi fantástico essa descoberta. Esse clima, gente, vai ser predominantemente quente o ano inteiro, então você não tem um período mais seco, você vai ter chuvas o ano inteiro, e além de chuva, muito quente. Então a gente vai ter essas duas coisas associadas, temperaturas muito altas e muita chuva, uma pluviosidade muito grande. Inclusive, depois a própria floresta colabora para a gente ter mais umidade ainda. Tá? A própria floresta ela solta na atmosfera mais umidade, e como a gente já viu lá no semestre passado, essa umidade migra depois para as regiões brasileiras aqui, mais para o sudeste e centro-oeste, tá? Bom, baixa amplitude térmica significa que a gente tem baixa variação de temperatura, então você não fica muito quente, depois muito frio. A gente vai ter sempre ali uns 25, 30 graus, pouca variação, tá bom? Presença de chuvas de convecção, aquelas chuvas de verão, então chove de repente do nada, né? Aquela chuvona. Formação florestal que é muito densa, muito fechada, tá, gente? Você não tem uma árvore aqui e outra ali, é só árvore, vegetação, arbustos, quer dizer, você vai ter de tudo ali, tá bom? Então, realmente muito diversificada a floresta. Floresta muito alta, tá? É importante a gente entender também que as árvores aqui, elas variam de 20 a 60 metros de altitude. A árvore, tá? Altitude não, desculpa, altura. A árvore, gente, pode chegar a ter 60 metros de altura. É maior que muitos prédios, tá bom? Aqui em Ayrton Nogueira, por exemplo, nem tem um prédio desse tamanho. Nem sei porque eu fiz esse bullying também. Bom, aí vocês podem perceber, olha, bem fechada a mata, tá, gente? Muita mata, muita vegetação, como eu falei, árvores muito altas, tá? A gente tem, no caso da floresta amazônica, o rio Amazonas, e o rio Amazonas, gente, ele faz com que essa floresta amazônica tenha algumas áreas um pouquinho diferentes, tá? A gente vai ter uma vegetação, olha, que a gente vai chamar de mata de igapó. O que é a mata de igapó? Mata de igapó é aquela mata que está sempre coberta pelo próprio rio Amazonas. Então, é um tipo de mata que já está acostumada a ficar frequentemente debaixo d'água, tá? Então, você não tem não é uma área que de vez em quando alaga. Não, é uma vegetação que está sempre ali, pelo menos uma parte dela, dentro d'água. Depois a gente tem a mata de várzea. Essa várzea vai ser só alagada de vez em quando, tá? É um solo muito pantanoso, né? Muito úmido, mas que só fica alagada por alguns períodos do ano, quando o rio está em cheia. E aí depois a gente tem a mata firme ou a terra firme, e aí claro que você não tem nenhum tipo de alagamento, é uma terra, inclusive aqui você vai ter árvore, é onde você tem as árvores maiores, tal, tá bom? Bom, continuando, gente, nesse clima quente das zonas intertropicais, a gente vai ter o tropical, como eu falei para vocês, o típico. A diferença é que o típico vai ter duas estações do ano bem definidas, o verão úmido e o inverno seco. Perceba que eu não falo de temperatura, porque a nossa variação de temperatura também não é tão grande, tá, gente? O Brasil, como ele tem aqui a nossa região, por exemplo, a gente até pode ter uns dias aí, fizeram o quê? Uns 10 graus, mas não é tão frio se você comparar com outros lugares, tá? Então, o importante aqui das nossas duas estações é a questão da umidade. A gente vai ter o inverno seco e o verão bem úmido. Nesse caso, a gente vai ter a vegetação que a gente chama de savanas. Aqui no Brasil, nós vamos colocar um nome mais específico de cerrado, mas basicamente, gente, é a mesma coisa, tá? Uma vegetação que você tem lá umas árvores, mas nós vamos ter muita formação arbustiva, tá? Então não são árvores enormes e gigantescas como a gente tem na floresta amazônica, são árvores menores. Geralmente vão ser árvores com galhos mais retorcidos e as raízes muito profundas. Por que essas duas características? Gente, como a vegetação ela tem que se adaptar a um período muito seco, às vezes um mês, quase 2 meses, sem nenhuma chuva, o que ela vai fazer então? Ela tenta se adaptar a um período mais seco, captando o máximo possível de umidade que ela pode. Então, se ela tem os galhos mais esparçados, então o galho, em vez de ficar subindo, ele faz esse, né? Ele espraia, ele vai mais no sentido horizontal, para pegar o máximo possível de umidade da atmosfera, e as raízes profundas para pegar o lençol freático, quer dizer, aquela água que está lá em profundidade, tá? Além disso, gente, nós vamos ter também árvores com uma casca bem grossa. Por que uma casca grossa? Porque como você tem períodos muito secos, muitas vezes você vai ter também queimadas. E aí a planta, como uma adaptação natural, ela tem essa casca mais grossa, que é para conseguir se preservar com a umidade lá dentro, mesmo depois da queimada. Então, às vezes, depois você olha assim, tá tudo torradinho, mas se você for ver mesmo, a árvore tá viva por conta dessas características. Aproveitar bem a umidade, pegar a raiz profunda, conseguir pegar a água lá da profundidade, e a casca grossa, que faz com que ela consiga sobreviver, tá? Então, olha, eu coloquei essa daí, é a savana, nesse caso é a savana africana, tá?
não tem tanta diferença em relação ao cerrado, tá, gente? É só algumas diferenças nas espécies. Mas vocês vão notar, ó, que as árvores elas são esparçadas. O que quer dizer esparçadas? Quer dizer que você tem uma árvore aqui, depois outra ali, depois outra ali. Não é que nem a floresta amazônica que é tudo junto, tá? Então você tem árvores que são esparçadas, muita vegetação arbustiva, quer dizer, muitos arbustos. No caso aí, a gente já está no cerrado brasileiro, muitas herbáceas ou essas gramíneas aí, quer dizer, esse mato mais alto, tá? Então não é nem arbusto, é uma vegetação um pouco diferente. Olha o que eu falei aí dos troncos retorcidos ou os galhos retorcidos para conseguir aproveitar bastante a umidade da atmosfera, tá bom, gente? E aí, ó, outro exemplo desses galhos retorcidos, contando também com as herbáceas, gramíneas e assim vai, tá bom? Bom, além do tropical típico, como eu falei, a gente tem o tropical de altitude. A diferença do tropical de altitude, é que a gente vai ter aqui, além das temperaturas mais amenas, maior umidade. Então, sempre maior umidade acaba dando possibilidade de a gente ter também uma vegetação maior, tá, gente? Então, quanto mais chove, a tendência é que a gente tenha mais florestas, formações florestais. Nesse caso, a gente vai ter as florestas tropicais, que a gente tem em vários lugares do mundo, tá? Quase todos os lugares ali próximo, entre né, a linha do Equador e o trópico, você pode ter. Então, desde Vietnã, Camboja, tá? Uma partezinha ali, talvez, da China, a gente encontre essa formação de floresta tropical. Aqui no Brasil, a gente vai dar o nome para essa floresta tropical de Mata Atlântica, tá bom? E qual que é a característica dela? Também é uma vegetação densa, ombrófila, que quer dizer que ela tem umidade o ano inteiro, heterogênea, quer dizer, muita biodiversidade, latifoliada, que são folhas muito grandes. Inclusive, gente, aqui também são características da floresta equatorial lá, tá? Não é só da mata tropical, da floresta tropical, não. Da floresta equatorial a gente também tem essas características. Então, ó, de novo, muita umidade, a floresta muito densa, muito fechada, tá? Fica perdido aqui, você fica realmente confuso, você não sabe nem se orientar, que você não consegue nem ver o céu, né? Então é muito complexo você ficar aqui. Muita biodiversidade, enfim. Olha aí de novo. Então a gente tem vários lugares no Brasil que tem, como a gente tem muitos lugares altos, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns planaltos, isso possibilita que a gente também tenha bastante esse tipo de formação, que são as florestas tropicais, tá? E por último, como eu falei, ó, se a gente sai do lugar que mais chove, que é a linha do Equador, até os lugares que ainda são quentes, né, ainda está no intertropical, mas bem menos úmido, tá? Com muito menos umidade, muito menos chuva. O clima desértico, para vocês terem uma ideia, em alguns períodos, quer dizer, os períodos não, o ano inteiro acumula cerca de 250 milímetros. Gente, na Amazônia tem alguns meses que chovem mais, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Nesse caso, se você tem um ambiente que é mais seco, não tem como você ter grandes formações vegetais. Então, você não vai ter floresta, tá bom? É impossível você ter floresta aqui. Você vai ter o quê? Espécies que são mais rasteiras, tem algumas estepes secas, você tem alguns arbustos espinhosos. E é importante a gente salientar por que a gente tem muito espinho nessas regiões. Cactos, por exemplo, ou vegetação de xerófita. Porque, gente, também é uma adaptação da vegetação. Como ela percebe que é um ambiente seco, se ela tem folhas, as folhas perdem mais facilmente a umidade para a atmosfera. Então, ela tem o espinho e o espinho consegue conservar a umidade dentro da planta. Por isso que é uma adaptação natural para você conseguir a sobrevivência dessas espécies em ambientes tão secos. Então, por isso que ela continua vivendo mesmo sem um bom período de chuva aí, tá? Bom, coloquei... não dei um zoom nas imagens. Mas vocês sabem, né? Cactos, aquela coisa toda, tá bom? Gente, depois das zonas intertropicais, a gente vai ter as zonas temperadas, que fica ali entre os trópicos e os círculos polares, né? A gente tem tanto a temperada norte quanto a temperada sul, mas a gente vai ter mais zonas temperadas no hemisfério norte, tá? Pela distribuição dos continentes, acaba sendo mais comum no hemisfério norte. No hemisfério sul também vai ter um pouquinho lá, mais no sul da América, por exemplo, mas é menos comum, tá? Bom, vamos às zonas temperadas. Aqui a gente vai ter alguns tipos diferentes, tá bom, gente? Lembra que no clima temperado, você vai ter muito definido as 4 estações do ano. Então, diferente do Brasil, no nosso clima tropical, por exemplo, que aí você vai ter ou verão ou inverno, ou se você está no equatorial, que nem mal dá para sentir o inverno, no clima tropical, no clima temperado, não. Você vai sentir as 4 estações do ano bem definidas. Você sabe quando é verão, o inverno extremamente frio, o verão extremamente quente, porque aqui a amplitude térmica é maior, a variação entre a temperatura é mais quente, a temperatura mais fria é enorme. Verões, por exemplo, com 30 graus, 35, dependendo do ano ou do lugar,
e invernos com -10, -20. Então, olha a diferença de temperatura entre a mais quente e a mais fria. Você vai ter também a diferença aqui, é que nós podemos ter ambientes que estão mais próximos do oceano ou mais distantes do oceano. Nós já vimos que isso tem um nome, isso é um fator climático chamado de maritimidade ou continentalidade. Se você está perto do mar, tradicionalmente, com raríssimas exceções, a gente vai ter um ambiente muito mais úmido. Se a gente está numa área que está bem no meio do continente, você vai ter um lugar que é mais seco, tá? Então é isso que interfere quando a gente tem um clima temperado oceânico ou temperado continental. Os dois, as 4 estações do ano bem definidas, a diferença vai estar na umidade. Se é oceânico, mais úmido. Lembra da Inglaterra, tá, gente? Que chove bastante na Inglaterra, porque é uma ilha, então por isso que você vai ter o temperado oceânico. Ou se você está, por exemplo, na Rússia, que aí você tem a Sibéria, que é círculo polar, quase círculo polar ártico, mas é bem mais seco, porque é bem no meio do continente. Então as massas de ar têm dificuldade de chegar nessas regiões, tá? Bom, vamos às florestas temperadas. Nesse caso, a gente vai ter espécies que são caducifólias, quer dizer que aqui, gente, a gente vai ter folhas menores do que as latifoliadas e principalmente elas vão perder as suas folhas durante o inverno, tá bom? É uma característica bem dessas florestas temperadas. Quando chega o inverno, elas perdem todas as suas folhas, até para se manter viva, tá? E aí, quando chega a primavera, elas florescem novamente. É uma floresta que no mundo inteiro foi muito desmatada, raríssimas exceções, tá bom? Então, olha aqui, olha. A diferença, se você comparar com a floresta tropical ou equatorial, vai estar na biodiversidade, porque aqui vai ser bem mais frio, tá bom? Então, essa questão da biodiversidade afeta bastante. As estepes e pradarias, gente, são ambientes que você vai ter principalmente gramíneas e herbáceas, tá? Raramente nessa situação você vai ter, por exemplo, grandes florestas. É até mais bonitinho. Qual que é a diferença entre... Ó, percebam que eu falei estepes e pradarias, tá bom? Se alguém na prova escrever padaria, eu vou xingar, tá bom? Vou xingar você e vou xingar outras pessoas da sua família também, tá bom? Então, por favor, gente, pradarias, tá? Bom, qual que é a diferença de um para outro, gente? A diferença é que um vai ser mais seco e outro vai ser mais úmido, tá? Se eu pegar as estepes, por exemplo, elas vão ser ambientes um pouquinho mais secos, mas também, ó, a gente vai ter gramíneas e herbáceas. Então, você vai ter um terreno aí com poucas árvores, tá? Ou alguns arbustos, talvez. E quando a gente está nas pradarias, as pradarias vão estar em ambientes mais frios. Um exemplo bacana que a gente tem é a gente vai lá no Rio Grande do Sul, que a gente tem os Pampas, ou mais ao sul ainda, se a gente pegar ali a Patagônia, tem alguns lugares que tem esse tipo de vegetação, tá bom? Continuando, vegetação mediterrânea, gente, super difícil. Vegetação mediterrânea tá onde o clima é mediterrâneo. E o clima mediterrâneo fica perto do mar Mediterrâneo. Não é incrível? Então, olha só, nós vamos ter aqui, nesse caso, não é só lá, tá bom? Vocês podem ver aí que a gente também vai ter clima mediterrâneo em alguns lugares da Califórnia, no sul e no norte da África e no sul da Europa, claro que por conta do mar Mediterrâneo. Gente, nesse caso é o contrário do nosso, como a gente viu lá no semestre passado, a gente vai ter verões que são secos e invernos que são úmidos. Nós somos o contrário, a gente vai ter invernos secos e verões úmidos. Então aqui se inverte. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma vegetação que é muito mais presente, os arbustos, tá? Não é que você não tem árvore, você pode ter algumas árvores, mas não são árvores tão grandes, tão suntuosas, tão altas, por exemplo, quanto na floresta tropical. Então aqui a gente vai ter vegetação mais rasteira e mais arbustiva do que se a gente tivesse em outros ambientes, tá? Só aqui, gente, eu não sei se você... Olha que coisa mais linda. Aqui é lá no... Se vocês forem para a Grécia, por exemplo, tá bom? No sul da Espanha ali, a gente tem essa vegetação que é bem interessante também, né? Bem bonita. Não acharia ruim de estar lá, ali na Grécia, um momento desse, não. O clima subtropical que é um clima, gente, que você tá bem na divisazinha ali, ó. Você não é tropical, mas você também não é temperada. Seria para que, se vocês já visitaram o sul do Brasil, se já foram para, por exemplo, para o Paraná, né, Curitiba, se vocês forem mais para Santa Catarina, é esse tipo de clima aqui, que é um frio, que não é que nem aqui no sudeste de São Paulo, por exemplo, né, está num ambiente que é mais frio, mas não chega a ser aquele frio que nós temos na Europa no clima temperado, tá bom? Então aí você tem temperaturas mais baixas, porém não tão baixas quanto no clima temperado. Então subtropical é como se fosse ali uma, sabe, nem uma coisa nem outra, tá bom? Não é nem tropical, mas também não chega a ser temperado. Então está ali na divisa. Uma coisa que é muito marcante aqui é o bosque ou floresta de araucárias, tá, gente?
se vocês já foram para o sul do Brasil, ou em lugares altos, tá? Se você estiver em ambientes muito altos, esse tipo de vegetação pode ocorrer também, as araucárias, que aí é bem marcante, né? E também é típico do Brasil, tá, gente? Você não encontra araucária em outros lugares. E um pouco mais ali no sul também, mais lá para o Rio Grande do Sul, a gente vai ter as pradarias que eu mostrei para vocês, tá bom? Então são ambientes mais frios, que aí você tem principalmente as gramíneas. Gente, para se encaminhando ali para o nosso final, nós vamos ter as zonas polares. Se tá frio, gente, não tem nem como você ter muitas vegetações, tá? Você não vai ter uma vegetação enorme, né? Você vai ter coisas bem mais pobrezinhas, pouca biodiversidade, tá bom? Bom, nos climas polares, a gente tem o clima que a gente chama de clima frio, que, né, é frio. E aí, gente, o clima frio ele vai dar origem a essa floresta aí, que pode ter dois nomes, tá? Vocês podem me ouvir falando as duas coisas. Ela pode ser chamada de floresta boreal ou taiga. Basicamente, gente, vão ser os pinheiros, tá? As coníferas. Então, vão ser aqueles pinheirinhos de Natal que a gente usa aqui no nosso Natal, que não faz nenhum sentido a gente ter pinheiro de árvore de Natal, porque afinal de contas, aqui no Brasil não tem pinheiro, é típico de lugares muito frios, como eu coloquei aí para vocês, tá? E em alguns lugares do mundo, gente, essa floresta ela pode ser bem preservada. Vocês podem encontrar alguns lugares aí que essa vegetação é quase primária, quer dizer, sem ação humana de forma nenhuma. Porém, em outros ambientes, você vai no Canadá, por exemplo, muitas dessas florestas aí vão ser usadas para comprar extração de celulose, para fazer principalmente papel, tá bom? Então ela é muito utilizada, porque, sei lá por quê, não sei por que é essa que é utilizada, só sei que é, tá bom? E por fim, se você está num lugar muito frio, que aí já não é clima frio, é clima polar. Ah, Camila, qual que é a diferença de um clima polar para um clima frio? Gente, polar obviamente vai ser muito mais frio, tá bom? Em alguns lugares com climas polares, a gente pode ter temperaturas ali de mais ou menos menos 40, menos 50, até menos 80, já foi registrado em alguns lugares. Só que menos 80 você não vai ter nem tundra, tá? Você vai ter realmente um lugar muito frio que nem tundra vai conseguir. Esse ano, gente, só para vocês entenderem a situação da vegetação do mundo, né? A questão das diferenças climáticas, de como a gente está tendo sim alterações climáticas, esse ano foi a primeira vez, desde que o ser humano começou a registrar temperaturas no norte do planeta e no sul do planeta, que a gente teve algumas regiões da Antártida que chegou a fazer, se não me engano, 10 graus. 10 graus, gente, é muito calor para a Antártida, entendeu? Tipo, nunca na história você tinha conseguido chegar a uma temperatura tão quente, tá? Pra gente, 10 graus é nosso verão, nós estamos num lugar tropical. Então, veja que realmente as alterações climáticas, elas estão se aproximando, ficando cada vez, né, mais próximas ali do que a gente consegue captar, tá bom? Bom, a vegetação de tundra é o quê? Gente, tundra é formado por musgos e líquens. O que são musgos e líquens? Musgo é aquele tapetinho verde, sabe quando fica uma área muito úmida, numa árvore, por exemplo, ou no muro, que às vezes não, só chove bastante, não bate sol, forma aquela camadinha verde, assim, tipo, né, aquele tapetinho verde, que é bom para escorregar, inclusive. E é basicamente isso, tá bom? Então, olha aqui, ó. Você não tem árvore praticamente nenhuma, nem a taiga consegue viver aqui de tão frio. E aí você vai ter esse ambiente que é uma vegetação realmente muito pobre. Não quer dizer que não tenha nenhum tipo de animal, tá, gente? Tem sim, você tem algumas espécies animais que conseguem sobreviver a essa condição da tundra, mesmo sendo não, sei lá, não sendo uma vegetação exuberante, mas você tem sim várias espécies que conseguem sobreviver mesmo nesses ambientes tão frios, tá certo? Gente, se tiverem alguma dúvida, como sempre, eu vou colocar no canal essa aula. Vocês podem ir lá fazer comentários, tá bom? Me xingar, dar sugestões, enfim. Só não me xingue. Se for me xingar também, pode xingar, que aí a gente se diverte, dá umas treta, entendeu? Eu tô com uma saudade de uma treta, tô com uma saudade de uma fofoca, tô com uma saudade de mexer com vocês. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, então é só me avisar, tá bom? Beijo pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.